Olha, bem pé no chão. A gente tem que começar por um princípio. É um princípio inafastável, inarredável da judicatura, que é a imparcialidade. Todos nós, cidadãos, temos o direito a um juiz imparcial, ou seja, aquele juiz que vai analisar o caso que lhe será apresentado de uma forma imparcial, ou seja, equidistante em relação às partes com pretensões antagônicas e que vai dar uma solução. Essa imparcialidade, ela tem que ser analisada no processo penal de uma forma diferenciada, porque se reconhece que o juiz que participa da fase pré-processual, ou seja, aquele que realiza o controle de legalidade para a autorização de medidas cautelares no processo penal, ordinariamente agora a gente já pode falar assim, era o juiz que posteriormente ouviria as testemunhas, ouviria a versão do acusado numa fase processual. Ou seja, o mesmo juiz que, por exemplo, decretaria a quebra do sigilo bancário ou a interceptação telefônica de um suspeito seria o responsável por entregar a prestação jurisdicional, a sentença condenatória ou absolutória. E a ideia é que o conhecimento e o envolvimento desse mesmo juiz com os elementos de convicção pré-processual produzidos pelo Ministério Público e pelas autoridades policiais acabariam, consciente ou inconscientemente, influenciando a posição que ele tomaria para o julgamento do caso. E é nesse contexto que surge o juiz de garantias, com a separação, a cisão de atividades jurisdicionais. Ao juiz de garantias caberá a análise das medidas pré-processuais, ou seja, antes do oferecimento da denúncia, a cargo do delegado de polícia e do promotor de justiça, que deverão requerer ao juiz aquelas medidas que estão submetidas à chamada cláusula de reserva de jurisdição. E aí eu posso falar em quebra de sigilo telefônico, bancário, interceptação telefônica, privação de liberdade, seja a título de prisão temporária, seja a título de prisão preventiva, constrição patrimonial, como, por exemplo, o sequestro de bens, né? E, posteriormente, nós teremos um juiz que não se desincumbirá dessa colheita de elementos para que o Ministério Público possa oferecer a ação penal, mas somente analisará sob a garantia da imparcialidade, da ampla defesa e do contraditório, a hipótese acusatória trazida pelo Ministério Público em face da versão oferecida pelo acusado no processo penal. Então, o que nós temos é a separação de funções judiciais numa mesma, digamos, relação. Na realidade, não é a mesma relação, porque antes o juiz de garantia ele atua antes da formação propriamente dita do processo da relação processual penal, mas no mesmo contínuo de colheita de elementos indiciários e posteriormente de apuração judicial da responsabilidade penal do suspeito.